Pessoal, vou fazer aqui a resolução da atividade prática 3, tá? Relacionado ao banco de sementes. Então, foi passado para vocês aí um banco de sementes com as características que a gente tem aqui, tá? Além de eficácia de controle, né, da primeira geração e da segunda geração, tá bom? E em relação às perguntas que foram feitas, né, que foram 3, vocês tinham que demonstrar, através de cálculos, né, qual o banco total de sementes no final da primeira geração, depois no final da segunda geração, tá? Que eram cálculos subsequentes. E um outro, terceiro questionamento, era quantas gerações são necessárias para que se esgotem as sementes do banco inicial. Tá? A pergunta 2 se refere a qual o banco total de sementes no final da segunda geração. Então, nós vamos fazer todos os mesmos cálculos partindo do banco inicial que nós temos no final, do banco inicial não, no banco que a gente tem no final da primeira geração. Tá? Então, os dados são os mesmos. Tá? Os cálculos são os mesmos. A diferença é o ponto de partida, que é o final da primeira geração. Tá? Então, nós temos lá as mesmas considerações. 50% de dormência, ou seja, as sementes que vão ficar no banco, quantas sobreviveram no final da geração. E o quanto que a gente tem de sementes produzidas pelas plantas que sobreviveram. São cálculos similares. Tá? O ponto de partida, em vez de 50 mil sementes, que era o banco inicial, a gente vai partir de 352.500 sementes. Tá? Então, dessas, metade germinam, então saem do banco, tá? Ficam no banco 176.500 sementes. Tá? Dessas, 90% morrem, que a mortalidade no banco de uma geração para outra é de 90%. Tá? Então, isso dá 158.625 sementes mortas, de um total de 176.500 que estavam dormentes. Portanto, 176.500 menos 158.625 dá 17.625 sementes, né, no final da segunda geração. Essas sementes são do banco, que estavam no final da primeira, daquele banco de 352.500, uma parte germina, a outra parte que vai sobrar viva, viável, é 17.625 sementes. Ok? Em relação aos cálculos, então, eles são os mesmos. Tá? São os cálculos similares ao que nós fizemos para a primeira geração para saber o que tem na segunda. Tá? A diferença vai ser o controle aqui. Tá? Nós temos um controle, primeiro controle de 72% e um outro de 80%. Isso vai ter uma diferença nos cálculos em relação aos primeiros cálculos que nós fizemos para saber as sementes que serão produzidas nessa geração. Então, se a gente partir do banco de 352.500 sementes, nós sabemos que a germinação é de 50%, descontando a dormência, que dá de 176.250. Dessas sementes, 70% vão produzir plântulas normais, ou seja, tem que descontar os 30% de mortalidade inicial de plântulas. Tá? Então, as sobreviventes são 123.375. Aí eu vou aplicar os dois controles. Tá? O primeiro controle é de 72%, que dá uma sobrevivência de 28%, que é 34.545 plantas. Tá? Dessas aqui eu aplico um segundo controle, que é de 80%. Tá? Então, 20% sobrevivem. Tá? Isso dá 6.909 plantas. Essas 6.909 vão chegar à fase adulta. Né? Qual é o potencial produtivo delas?
Similar, 20 mil sementes cada uma, multiplicando isso dá 138.180.000 sementes, tá? Das quais metade apenas é viável, que a gente tem 50% de viabilidade. Isso dá 69.090.000 sementes produzidas pelas plantas da segunda geração, que estão viáveis e vão ser incorporadas no banco de sementes. Portanto, o que a gente tem no banco no final da segunda geração? Nós temos as sementes produzidas agora, 69.090.000, e mais o que restou, né, do banco que tinha no final da segunda geração. Aliás, no final da primeira geração, desculpa. O que tinha lá no final da primeira geração. Quanto que sobrou? 17.625 sementes. Então, somando isso, dá 69.107.625 sementes que compõem o banco no final da segunda geração. Tá? Então, essa é a resposta da segunda pergunta.